superficialidade. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. A questão de se lavar cerimonialmente aqui não é questão de higiene para comer. Os judeus haviam desenvolvido um protocolo de purificação que tinha que se jogar água de um determinado jeito e lavava-se, e aquilo ali não era alguma coisa de higiene, mas era alguma coisa cerimonial. Eles entendiam que naquela prática eles estavam obedecendo a Deus e agradando a Deus. Eles tinham desenvolvido alguma coisa que eles deviam fazer. No 3º século, essas práticas que já estavam vivendo aqui, elas compuseram uma obra chamada Mishnah. Agora estava escrito além daquilo que havia se falado e ensinado, agora está no registro de um dos livros que eles davam mais importância ainda do que o Antigo Testamento. Aquela era uma exigência extra-bíblica. Deus não havia determinado fazer isso. E lógico, quando o Senhor Jesus chega àquela casa e senta à mesa para comer, um fariseu sabe que Jesus não está cumprindo com as tradições que eles criaram. E Jesus sabe o que o fariseu está pensando. Ele não se conforma com aquilo que está acontecendo. E eu diria, o Senhor não somente sabia, como escolheu ter aquela conduta para estabelecer um confronto ali. Veja o versículo 39. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: na religiosidade de vocês tratam com a casca, mas não com o interior. Você vai tomar sua refeição daqui a pouco. Pode ser que o prato que você usou, de alguma maneira, precise ser lavado do lado de fora por causa do manuseio. Mas ele precisa ser lavado, principalmente com os restos de comida que ficaram nele. Isso vai apodrecer. O Senhor Jesus usa essa figura para mostrar a hipocrisia deles, porque eles cuidavam do aspecto exterior. É ridículo pensar nisso, e você lavar uma louça somente do lado de fora. Você vai lavar também dentro, e principalmente dentro. E você vai perceber aqui que o Senhor Jesus Cristo não usa uma abordagem leve, suave, apologética, para que aqueles judeus entendessem o que ele está falando. Não. Ele está dizendo o seguinte: a religiosidade de vocês está restrita ao aspecto exterior, à aparência. Se estiver cumprindo um ritual, está muito bom. Se externamente tiver a devoção, está muito bom. Se cumprir com as tradições e com as cerimônias, está tudo bom. Mas ele diz assim: dentro de vocês está cheio de ganância e de maldade. A denúncia aqui é que aqueles líderes religiosos tinham transformado a posição espiritual que eles tinham para tirar dinheiro do povo para lucro particular. Vocês já viram isso hoje? Vejam, eles não estavam naquele trabalho para servir a Deus e dar o recado de Deus. Eles já haviam desenvolvido exigências que não estavam nas Escrituras para ter ganho. O coração deles estava cheio de maldade e perversidade, ou seja, o mal, a malícia, a depravação. E não é à toa que em outra ocasião, por conta disso, o Senhor Jesus os chamou de filhos do inferno.
Eles mantinham os rituais, eles mantinham suas roupas, mas aquilo era uma farsa. Aquilo escondia um coração podre que eles tinham. Aquilo escondia um propósito que eles tinham de fazer daquilo um jeito de ganhar isso. De alguma maneira, se mantivessem as aparências, para eles estava tudo bem. Entendam isso. Quando você não tem uma realidade interior, você acaba se cercando e fortalecendo alguns simbolismos exteriores. Algumas formas de falar. Veja, no versículo 40 o Senhor Jesus diz: insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior. Essa abordagem que Jesus deu para eles era dura. Chamar de insensato é chamar de ignorante. E algumas vezes o Senhor Jesus usou essa palavra para descrever aquele povo como eles eram, aquela liderança como ela era, a religiosidade que eles viram marcadas pela ignorância e pela insensatez. Versículo 41 ele diz: mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ao contrário da aparência que vocês estão mantendo, eu quero ver uma mudança interior em vocês que envolva uma sensibilidade com o necessitado. Ao invés de vocês ficarem se preocupando com a roupa que vai vestir, a aparência que vai manter, e ouça, nós podemos fazer todo esse jogo. Nós podemos escolher roupa que de alguma maneira nos faça parecer mais santos. Na cabeça de alguém isso é assim. Nós podemos cantar, seja aqui no palco ou aí, de uma maneira que comunica para as pessoas a nossa espiritualidade superior. E Jesus está dizendo: não é isso que eu quero. Nós não estamos falando da superfície, da aparência. Eu quero realidade como adorador. Por que você não dá para alguém necessitado aquilo que está no prato? É uma esmola. É um suprir a necessidade. É identificar uma necessidade do pobre que está em contraposição àquela atitude de querer ganhar dos outros. Ele está querendo que as pessoas que estão querendo ganhar tenham a postura de dar. A espiritualidade dele era totalmente diferente da deles. E está em choque. Pare para pensar. Pensando na sua vida espiritual, qual foi a sua preocupação ao longo dos últimos 7 dias com pessoas que estão passando necessidade, que fizeram com que você tirasse do seu bolso, do seu prato, para suprir alguém? Mais do que qualquer aparência, Jesus está dizendo: eu quero ver isso. É aqui que começa uma transformação espiritual. Não é o que você ganha, não é o que você desfruta. Qual é a maneira que você está lidando com isso? Eu tenho o privilégio de ver várias pessoas com várias necessidades. Consequentemente, eu tenho o privilégio de ser um instrumento de Deus para aquilo que Ele coloca na minha mão também ser um meio de abençoar pessoas. É assim que você está vendo isso. A aparência não vale nada. Ela é tão ridícula que Jesus está falando, é como você só lavar a parte de fora da louça. Você é um insensato, Jesus chamou-os assim. Espiritualidade que marca o aspecto exterior e não mexe com o coração, que transforma um coração. E a maneira como lida com as demais pessoas, como, por exemplo, com o pobre. Mas não é só isso.
Ao estar aqui na igreja hoje, como é que é a sua linguagem, como é que é a sua abordagem com as pessoas que você encontra somente no domingo? É a mesma linguagem, é a mesma abordagem que você tem em casa com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos? Ou alguma coisa diverge, aquilo que precisa para manter a aparência aqui você usa, mas a realidade em casa, dentro do carro, é diferente disso. O Senhor Jesus diz: insensato, eu quero ver uma realidade no seu coração. Eu quero ver uma realidade espiritual de misericórdia, de bondade, de bons tratos, quando está você e a sua esposa e o seu marido sozinhos. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não é a de aparência de quando está nesse espaço, não é a de aparência quando estamos no domingo. É sempre. Não poucas vezes tive que lidar com pessoas desejosas de serem enviadas para o campo missionário. E lógico, vamos ouvir a história, por que quer ir para o campo missionário? E não é raro. Pessoas que querem fugir do mundo real que elas têm, para ter uma experiência lá longe, onde ninguém conhece. O ser missionário começa dentro de casa, com os pais, com os filhos, com a esposa. Essa é a realidade, não é a aparência.